Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, Apocalipse capítulo 19, versículo 4. Apocalipse capítulo 19, versículo 4 ao versículo 9. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. Se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temais, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos a graça do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, trazendo entendimento e revelação por intermédio da iluminação da Tua Palavra em nossos corações. Essa é a nossa oração, te rendendo graça em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, esse texto ele nos apresenta a maior festa já existente, já registrada nos anais da história. Essa, sem dúvida, trata-se da maior festividade, da maior festa já existente, já imaginada, já projetada. Essa festa é justamente o casamento do noivo com a noiva, que é o casamento de Cristo, o casamento de Cristo com a igreja. Nada para os judeus, ou melhor, nenhuma festa para os judeus é tão importante quanto a festa do casamento. E nós nos encontramos aqui diante de uma analogia, que é justamente as bodas do Cordeiro, que se trata do casamento de Cristo e o casamento de Cristo com a igreja. É feita essa analogia. Casamento em Israel, ele tinha 3 fases. A primeira fase era a fase do compromisso entre os pais. Era a fase do dote, onde arcava com esse dote para assumir esse compromisso do casamento. A segunda fase era uma fase de comemoração, onde o noivo saía pelas ruas de madrugada com seus amigos, celebrando justamente o noivado, justamente o fato de que estava prestes os dias de se cumprir, de se concretizar o sonho. E a terceira fase é a consumação mesmo da festa. Nós encontramos isso muito bem explícito em toda a Bíblia. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria, eles estão ainda na primeira fase, na fase do compromisso perante os pais. Ainda não tinha chegado a fase do noivado, da celebração da festa em si para o casamento, da comemoração dos noivos. Era apenas ainda a festa era apenas ainda o compromisso entre os pais de que eles iam casar. Jesus cumpre essas 3 fases com a igreja. A primeira fase é quando Jesus morre na cruz do Calvário. Ali ele está pagando um preço devido. Ali ele está pagando o dote exigido. Ali ele está derramando o seu sangue para nos comprar como noivas diante de Deus. Ele paga o maior preço, não preço de valores corruptíveis, como o ouro e como a prata, mas de valores incorruptíveis, que é o seu próprio sangue. Essa é a primeira fase. A segunda fase, que é aquela que eu disse biblicamente, o noivo vem na madrugada e as noivas, as 10 virgens, com as velas,
umas com 5 apagadas, outras 5 acesas, é a fase do arrebatamento. Na cultura judaica, o noivo vinha à noite, e à noite ele chamava seus melhores amigos, saía pelas ruas dizendo: estou prestes a me casar, estou prestes a me casar, anunciando e assim despertando a sua noiva que se encontrava dormindo. Não sabia qual era o dia, era um mistério que havia na cultura, nos costumes dos povos judeus. Então a segunda fase é o arrebatamento da igreja. É a segunda fase em que o noivo vem, Jesus, com os anjos, arrodeado com os anjos, nas nuvens, e ali os anjos tocarão trombetas, e os 4 cantos da terra ouvirão a sua alegria, a sua celebração. E a terceira fase, é incrível, como Jesus cumpre essas 3 fases, é justamente depois do grande trono branco, é depois do julgamento, é justamente as bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro é uma festa realizada pelo próprio Cristo. Hoje pela manhã, nesse culto de ceia, eu gostaria de falar sobre as bodas do Cordeiro, fazendo essa analogia, conforme os textos bíblicos nos permitem, sobre as bodas do Cordeiro como um casamento, como o que há no casamento. A primeira verdade que eu aprendo aqui, irmãos, e peço a vocês a gentileza de manterem a Bíblia aberta e na medida do possível nos acompanharem, o versículo 4 nos diz: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, o que temeis. Os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz com numerosa multidão, com muitas águas e com fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Versículo 7, somente a parte inicial: alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Até aí, Até aí, primeira fase de uma bodas de casamento. Bodas, os irmãos sabem que é festa de casamento. A primeira fase, o que deve haver nessas festas é celebração. E a Bíblia nos diz aqui, de uma forma bem categórica, que haverá nas bodas do Cordeiro o quê? Celebração. Veja os textos bíblicos: dai louvores ao nosso Deus. Você já viu festa sem música? Não existe festa sem música, Em toda festa existe canções, onde existe pessoas reunidas, sempre a música ela é envolvente, a música ela é didática, ela muito nos ensina. Então a Bíblia nos ensina que nessa festa das bodas do Cordeiro haverá música, haverá muitos louvores, de numerosas multidões. E o que acho interessante e preciso destacar é que a Bíblia faz essa ênfase: estarão lá pequenos e grandes. Não existe uma seleção específica de pessoas, porque Deus não faz acepção de indivíduos. Embora haja critérios, tem que ter aceitado Cristo como Senhor e Salvador. Mas a Bíblia diz grandes e pequenos, porque existem festas que somente ricos são chamados. Existem festas que somente a elite é chamada. Existem festas glamourosas para artistas, para pessoas famosas. Mas aqui, quando a Bíblia diz grandes e pequenos, é que todos estão incluídos nessa grande festa, nessa grande celebração. E quando eu paro para pensar aquilo que eu disse logo no início, trata-se da maior festa já existente nos anais da história. Então, gente, eu me surpreendo muito ao assistir a abertura dos Jogos Olímpicos. Quando eu não posso assistir, eu gravo e acompanho aquilo, e de fato é algo extraordinário. Eu gosto de acompanhar o Réveillon de algumas nações, a abertura da Copa do Mundo, a abertura de algumas festas que são realizadas, E quando eu me deparo com essa verdade, é que elas não se comparam de modo algum com a festa que está preparada para mim, para você. Haverá canções. Quem é que vai estar lá? Olha, eu não sei quais são os cantores dessa terra que estarão lá, mas os anjos do céu estarão entoando louvores ao Deus eterno para todos sempre. Você já parou para perceber que não só no meio secular, mas o público é determinado com a atração?
né? Digamos, vai ter aqui Cláudia Leite, Ivete Sangalo, pode ter certeza que é garantia de sucesso. Mas quando eu falo do público secular, eu tenho que falar do nosso público, também é a mesma coisa. Se eu falar que vai ter Aline Barros, Fernanda Brum, a depender da atração, né, vai existir essa repercussão. Mas no céu, meus irmãos, não há menção de nenhum artista, não há menção de nenhuma atração de cenário nacional ou internacional, porque Cristo será o centro das atenções e os anjos louvarão ao seu nome para todo sempre. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz: dai louvores, e o versículo 7 diz: alegremo-nos e exultemos. Nessa celebração haverá alegria. E aqui não se trata desse gozo transitório, mas desse júbilo contínuo. Não se trata de prazeres efêmeros que geram pesares terríveis, mas se trata, levando em consideração que no céu não existe o tempo, é um estado atemporal, não existe passado, presente e futuro. Essa alegria vai nos acompanhar para todo sempre, esse júbilo, essa exultação, momento onde estaremos extasiados na presença de Deus, entusiasmados, exultando ao Cordeiro para todo sempre. Haverá essa contínua alegria na presença do Senhor. Então o céu é um lugar de celebração, a festa, as bodas do Cordeiro é um lugar de celebração. Isso é importante enfatizar, porque quando a gente vai para o período da Renascença, que muito influenciou a religião cristã, a gente vê as imagens dos supostos santos de uma forma totalmente abatida, né? Você já percebeu a expressão? Como se servir a Deus fosse algo ruim. Você já percebeu isso, gente? Quando o apóstolo Paulo fala: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, Filipenses capítulo 4, versículo 4, quando a alegria é fruto do Espírito Santo. Mas se você for ver algumas gravuras, algumas imagens, algumas esculturas, você vai ficar horrorizado. Aí você vai pensar: servir a Deus é isso, né? Onde não há expressão de alegria, onde não há expressão de satisfação. Isso é terrível, quando na realidade o céu nos fala sobre celebração. Imagine, gente, você nessa festa, a festa onde os anjos estarão conduzindo a orquestra, onde miríades e miríades de seres celestiais, como a Bíblia nos fala, numerosa multidão. Houve um momento agora na excursão de casais e de família, eu me isolei, me ausentei, e fui lá para a praia, já era noite, ouvi, sabe, aquele som estrondoso, ensurdecedor, e são o som de muitas águas. E a Bíblia compara a voz de Deus com a voz daquele som, e imaginar que no céu o Senhor estará falando conosco em todo tempo, dessa forma, mostrando sua onipotência, sua grandeza. Então, é isso que nós vamos encontrar na festa do casamento que haverá nos céus, que é as bodas do Cordeiro. Muita alegria, muita música, é muita melodia, irmão. É muita melodia. Oh, festa dos meus sonhos. Não vejo a hora de subir para essa festa, porque lá não vai ter ressaca física, não vai ter ressaca moral. A gente acompanha o carnaval. Você pode não gostar do carnaval, na Marquês do Sapucaí, no Sambódromo. Você pode achar, você pode não se identificar, eu também não me identifico, mas se você for analisar com uma ótica artística, né, aquilo é esplendoroso demais, suntuoso demais, aquilo é magnífico, é tanto que chama a atenção do mundo todo. E sabe quando é que eles começam a produzir o carnaval? É na quinta-feira, depois da quarta-feira de cinza. Ele já começa a pensar no que será do carnaval do ano que vem. Então as fantasias, tudo aquilo, mas no fim, está lá as estatísticas confirmando a desgraça que é aquela festa. Quantas mortes, né? Quantas separações, quantas doenças, quantas brigas, e a corrupção que patrocina tudo aquilo. E agora você está no céu, na grande festa, com os anjos tocando as trombetas, numa mesa mais farta do que essa, com lugar reservado para você, com o seu nome lhe aguardando, um lugar de honra,
sabe, você ser convidado de honra, ser convidado especial para essa grande festa, e alegria, 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 essa é a festa. Então, o primeiro aspecto desse casamento é a celebração. Segundo aspecto desse casamento, que há em todo casamento, está escrito no versículo 7, parte terminal também, e o versículo 8, que é a consagração. Olha só, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Segunda verdade que há em todo casamento, que deve haver todo casamento, que não faltará no casamento nos céus, é a consagração. O que é essa consagração, gente? Bom, o noivo e a noiva, antes de fazerem os votos publicamente, eles fazem os votos particularmente. E esses votos se implicam em quê? Em lealdade, se implica em fidelidade, se implica em separar um para o outro e a partir de então viver ambos com um só ideal, que é justamente a vida dois. Não pode haver casamento sem a consagração. Por isso que o vestido de noiva, ele é um vestido branco, porque traz a conotação da pureza da mulher que está sendo levada ao altar. Então, quando nós olhamos para essa passagem, é incrível que a Bíblia nos fala que haverá uma grande celebração, mas a Bíblia nos fala que também existe uma consagração. Que a noiva, ela não pode ser meretriz. Que a noiva, ela precisa estar adornada e ataviada. Senão, quando o noivo levantar o véu, ele vai sair correndo. Ele vai deixar ela sozinha no altar. Então, ela tem que estar preparada. E atenção, mulheres, vocês sabem exatamente quão é especial esse dia. É o dia dos sonhos, né? Dizem que os dias mais importantes das mulheres são esses. É o dia da formatura, é o dia do casamento, né? Esses são os dias mais importantes na vida de toda mulher. E o casamento é especial, porque sonha o tempo todo com isso. A Bíblia nos fala que a esposa a si mesmo já se ataviou, porque lhe foi dado vestir-se linho finíssimo, resplandecente de puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Eis aí a consagração, a preparação da noiva de se consagrar para o encontro com o noivo. Então, essa grande festa que é as bodas do Cordeiro, pode ter certeza, só estará lá quem um dia se ataviou, quem um dia se adornou para se encontrar com o seu Senhor. Só estarão lá a noiva que se preparou para esse momento, a noiva que se separou e se consagrou para viver essa história. E quando eu falo de noiva, você sabe que eu estou falando de você. E aqui a Bíblia faz mais uma alusão à importância de nos preocuparmos com o nosso estado, com nossa situação, e de nos prepararmos para encontrarmos com Deus. Estarmos preparados para viver esse momento que nós não sabemos quando, mas sabemos que de fato ele ocorrerá. Então esteja preparado, meu irmão, minha irmã, para esse dia. Se prepare, evitando se contaminar com toda a imundície, sujeira e podridão que existe nesse mundo. Veja que porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. As vestes são os nossos atos de justiça. Não são os nossos discursos, sermões, homilias de justiça, mas são os nossos atos de justiça. É muito bom falar sobre justiça, né? E todo mundo se torna um expert, um perita no assunto. Mas uma coisa é falar, outra coisa é viver a justiça. É muito fácil falar dos governantes, mas existe um princípio bíblico que quem é fiel no pouco é fiel sobre o muito. Se você rouba um clipe da sua empresa, olha, eu não sei se você é melhor do que o político, não. Você rouba uma caneta da sua empresa, não sei se você é melhor do que o político, não. Eu vou dizer mais, se você rouba um momento da sua empresa, sonega um tempo devido, lá no jogo de paciência, né? Essa história do engenheiro da Chess, que ele só fica no jogo de paciência. Haja paciência para aturar esse indivíduo.
ele fica só no computador, no jogo do paciência. Você está usurpando um tempo que não lhe é seu. E a Bíblia diz, não roubarás. Você está roubando. Então a gente tem que estar atento para esses atos de justiça, porque as nossas vestes, elas serão adornadas por esses atos de justiça. A Bíblia nos diz que receberemos uma coroa da parte de Deus com pedras preciosas. É verdade que uns receberão pedras preciosas, outros receberão pedradas bem dadas na cabeça. De alguma forma ou de outra, todos receberão alguma coisa da parte de Deus. Mas esteja atento com essa verdade do Evangelho. A gente vive dias tão difíceis, uma inversão de valores tão grande, que precisamos prezar pelo nosso compromisso com Deus para não sermos envolvidos. Ainda somos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Terceiro lugar que haverá nas bodas do Cordeiro, nessa grande festa de casamento no céu, é o versículo 9 que nos diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, em primeiro lugar, nesse casamento no céu haverá celebração, haverá consagração. Terceiro lugar, extremamente importante, é a convocação. Celebração, consagração e a convocação que haverá. Escuta, bem-aventurado, não é isso? O que é bem-aventurado? Feliz, abastado. Aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que são convidados às bodas do Cordeiro. É uma grande festa, é a maior festa já existente. O Círculo de Solé não poderá fazer um espetáculo tão grandioso como os anjos farão naquele dia. Nada vai se comparar a esse maravilhoso instante eterno que viveremos lá na presença do Senhor. Haverá celebração, haverá consagração, mas, gente, há uma convocação. Bem-aventurado aqueles que são chamados. Agora, presta atenção. Essa convocação não é para presenciarmos. Essa convocação não é para prestigiarmos. Essa convocação vai muito além de sermos mero telespectadores de uma grande festa. Essa convocação é para sermos justamente o motivo da festa. Você não vai ver a noiva subindo no altar. Você vai ser essa noiva. Consegue entender? Você não vai ver uma noiva subindo no altar. Você é convidado para ser essa noiva. Isso é forte, né, gente? Não sei se você percebeu, mas feliz aquele que é chamado às bodas do Cordeiro. Bem-aventurado é aquele que foi chamado para ser a noiva. Esse é o nosso chamado. É o chamado para sermos noiva do Senhor. Não meretriz, mas noiva do Senhor. E imagine nessa grande festa. Essa grande festa onde Deus é o promotor. Ou seja, Deus é que está realizando essa festa. Essa festa cuja autoria, cuja responsabilidade leva à assinatura divina, porque Deus está responsável por todos os detalhes dessa grande festa. Deus, o autor dessa festa. E eu vou lhe dizer uma verdade, você não é um coadjuvante dessa história. Você não é um coadjuvante dessa história. Você não vai estar na plateia dessa história. Você é convidado para estar no palco dessa história. Você é protagonista também dessa história. Você é noivo. Estaremos em toda a eternidade. E agora, para concluir, a festa de celebração, a festa de consagração, a festa da convocação. Bem-aventurado aqueles que são chamados, nem todos serão chamados. Nem todos serão chamados, essa é a grande verdade. E para concluir, o que é que deve haver no casamento? A partir dos votos, a festa
em dado momento acaba. A consagração deve permanecer, mas os vestidos que fazem toda alusão, eles são específicos para um dia. Para um dia. A convocação é para uma ocasião. E o que deve permanecer a partir de então? A comunhão. A comunhão. E é incrível como esse casamento nos céus traz toda uma lição para os casamentos que existem e contraímos na terra. É porque deve haver comunhão. Comunhão entre o noivo e entre a noiva. E a partir de então, já não são mais dois, porém, uma só carne. Então o que haverá no céu, agora sim, definitivamente, para todos sempre, uma comunhão. E o que é comunhão, gente? O que é comunhão? Já parou para pensar? Eu gosto muito da raiz etimológica das palavras, ela me leva um pouco a pensar. E um dia eu procurei saber o que é o sentido da palavra comunhão. E para entender o sentido da palavra comunhão, eu tive que entender o sentido da palavra perdão. O sentido da palavra perdão vem de uma perda muito grande. Quando você sofre uma perda muito grande, então o nome dessa perda é o quê? Perdão. E o que é que você perde ao perdoar? Você perde o seu eu, a sua mágoa, suas razões, suas explicações, suas justiças, suas argumentações, elucubrações. Você abre mão dos seus próprios direitos e a partir dali você está perdendo para si mesmo. Por isso existe uma perda muito grande. Como é o nome dela? Perdão. Da mesma forma, o sentido da palavra comunhão. Quando há algo em comum entre mim, entre você, entre nós, e quando isso que há em comum entre a gente é tão grande, é tão grande, é tão grande, que a gente vai chamar, sabe de quê? De um elo, de uma aliança, de um enlace. E o nome para isso é comunhão. E há algo entre a gente comum, é tão grande que vai ser chamado de comunhão. E o que haverá no céu é justamente essa comunhão. Só que, gente, de uma forma diferente. Uma comunhão plena. Uma comunhão abundante. Uma comunhão que jamais será interrompida pelas nossas falhas. Uma comunhão que jamais será comprometida pelas nossas limitações, fraquezas e pequenez. Uma comunhão que não vai sofrer divórcio. O gostoso do céu é que não haverá divórcio. É para sempre. Estaremos desfrutando da sua maravilhosa presença, do gozo, da sua glória, para todo sempre. Casados, aliançados com o Senhor por toda a eternidade. Por isso, Jesus disse: enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas, pois o lugar que Ele preparou para nós já não haverá mais dor, já não haverá mais tristeza, já não haverá mais angústia, já não haverá mais luto, já não haverá mais morte, porque as primeiras coisas se passaram e Ele fez nova todas as coisas, novos céus e nova terra. Amém? Quem casa quer casa, e com Jesus não é diferente. É por isso que Ele disse: vou preparar um lugar, me aguarde. Quando tudo estiver preparado, esse lugar em nós também, eu voltarei para vos buscar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Tem casa que é casa, né? Conheço alguns casais que não casaram porque ainda estão construindo a casa. Mas quando construir a casa, a primeira coisa que vão fazer é o quê? Vão casar. Quando ter seu próprio lar, ter o seu próprio ninho, ter o seu próprio lugar. Esse culto de ceia, eu quero, ao menos, chamar a atenção dos irmãos, que não se esqueçam, em momento algum, que existe uma grande festa
será celebrada não na terra, mas nos céus. Não na presença dos homens, mas na presença do Deus Todo-Poderoso. E não se esqueça que essa é a maior, a melhor de todas as festas existentes. Não se esqueça que você é convidado para as bodas do Cordeiro. Não se esqueça que você é mais do que convidado, que você é a noiva dessa grande celebração. Que nós viveremos no céu e para todo sempre viveremos. Eu espero que esse culto de ceia sirva para despertar a esperança que não deve deixar de existir em nós, de que um dia Ele virá conforme prometeu. E como se não bastasse servir a gente na terra, porque Jesus serviu antes da crucificação. Ele pegou um pão, partiu, pegou o cálice, compartilhou. Ele serviu depois da ressurreição, quando os discípulos estavam no mar da Tiberíades, exaustos, cansados, fadigados, pescando e nada apanharam. De repente houve uma voz, e quando ele se aproxima daquela voz que o chamava, ele se depara com pães e peixes, já estava tudo preparado, uma mesa já estava farta e pronta, realizada pelo próprio Cristo. Como se não nos bastasse servir na terra antes e depois da crucificação, a Bíblia nos diz que ainda no céu Ele terá o prazer de nos servir, e nos céus Ele preparou uma grande mesa, que é as bodas do Cordeiro, para juntos celebrarmos essa grande vitória, essa grande conquista, brindarmos juntos o cálice da nossa salvação, como se tudo isso já não bastasse. O que é que um homem apaixonado faz, né? Não é isso que faz um homem apaixonado? Um homem apaixonado, ele coloca o avental, ele vai para a cozinha, esquentar a barriga no fogão, depois esfriar na pia. Ele prepara um banquete. Vou perguntar à missionária Vanessa, faz acho que um mês que eu preparei um jantar para ela, viu? Para não dizer aqui que eu estou falando que eu estou cantando de galo. Há um mês eu preparei um jantar para a Vanessa, tá? Coloquei camarão, fiz camarão, arroz, preparei uns ovos cozidos, não pode faltar, né? Coloquei os ovos cozidos, fiz um camarão, gente, pergunta a ela, tiramos as fotos. Gente, que coisa, sabe? Fiz um arrozinho. O que é que um homem apaixonado faz, né? Ele vai para a cozinha. Tem uns camaradas que são bons de cozinha. O Williams é bom de cozinha. Toninho é bom de cozinha. Ele vai para a cozinha e prepara a refeição. Gente, pare aí, ó. Se seu marido até hoje não fez uma refeição para você, não é que ele não seja apaixonado, é que talvez ele seja relaxado, desleixado. Nem todo mundo tem essa aptidão. Meu padrasto Reginaldo disse que não ali, ó. Falar em padrasto Reginaldo, ele faz um ovo cozido que é uma beleza, viu? E é uma maravilha, né? O que é que todo homem apaixonado faz? É justamente preparar, lógico que isso, sem generalizar, né? Quem não faz não significa que não seja apaixonado. Mas tem uns loucos que se arriscam na cozinha, né? Tem uns loucos que se arriscam na cozinha. E outro detalhe, gente, não há desculpa. Quem não faz, encomenda. Encomenda. Não existe desculpa, tá? Não sabe fazer, sabe encomendar. Liga, né, pro Disque. Agora pizza não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Teve um camarada que foi fazer pizza para a esposa e ainda deixou a pizza queimar. Pizza ficou horrível, né? Era o jantar, luz de gala, aí com a pizza queimada. Gente, quem não faz, pode encomendar, tá? Fica aí a dica. De repente, sua esposa está aguardando uma surpresa, quero ver a história.
Oi? Vende, né? Deixa tudo pronto aí, ó. Muito bem, já aproveitou o momento e a oportunidade. E bênção, prepara lá e você vai ver a surpresa, meu querido. Você vai fazer ela feliz no primeiro momento, depois ela vai fazer feliz no final, tenha certeza disso. Ok? Gente, por fim, é isso que Jesus fez no céu. A gente vai chegar lá de surpresa e vai ter uma mesa farta e abundante. Eu paro para pensar, às vezes eu fico fazendo essas perguntas para mim mesmo. Parece uma paranoia, mas eu gosto de pensar assim. Como assim? No céu não teremos necessidades fisiológicas, comer, beber. E por que haverá uma ceia no céu? Parou para pensar nisso, pastor Rodolfo? Fiquei pensando, comer, para quê? Qual a necessidade? Mas você já parou para perceber que esse momento vai muito além de uma alimentação, tem toda uma magia. É por isso que Jesus gostava muito de estar sobre uma mesa com os seus discípulos, de modo que quando não tinha, ele transformava, quando faltava, ele multiplicava. Era água em vinho, era pães e peixe para multidões, mas aonde Jesus estava, tinha alguma coisa para degustar. É verdade, por isso que chamaram Jesus de beberrão e de glutão, porque onde Jesus estava, tinha algo. Tem até um livro chamado A Culinária de Jesus que fala sobre esses momentos. Mas eu quero dizer a você que a mesa vai muito além de uma mera refeição. É por isso que existe jantar de casais, à luz de vela, que é o momento, é a inspiração do momento, que vai muito além de comer e beber. Vai muito além, mas aquela atmosfera que se cria diante dessas situações. Por isso que celebrações, sempre além de música, tem alimentos. Celebrações de fim de ano, entre empresas, entre famílias, entre instituições, entre amigos, sempre há algo ao redor da mesa. Então no céu não teremos sim necessidade, não teremos necessidade fisiológica, ninguém vai ter necessidade, ninguém vai ter sede, ninguém vai ter fome, mas mesmo assim haverá um banquete. E por que haverá esse banquete? Porque Deus deseja dar uma festa para você. Por isso, talvez você nunca tenha recebido uma festa. Talvez nunca ninguém tenha acendido uma vela sobre um bolo para você. Tenha lhe desejado parabéns pelo seu dia, por uma conquista, por um êxito. Talvez ninguém tenha preparado um jantar, uma refeição para você. Quando você chegar no céu, você vai ter essa surpresa. Uau! Uau! Para mim, Jesus vai dizer sim, eu fiz para você. É para você mesmo. Você que é noiva minha, que eu comprei por um alto preço. Eu comprei pelo meu próprio sangue, que eu dei minha vida por você. E aí você vai sentar naquele lugar de honra, que tem o seu nome, cujo nome ninguém sabe, é mistério, viu? Jesus vai rebatizar todo mundo lá no céu, vai dar um novo nome. E nós não sabemos que nome é esse. É um nome que só Ele sabe, só nós saberemos quando lá chegarmos. De repente você tem trauma do seu nome, né? Há pessoas, eu tive trauma do meu sobrenome, Osvaldo. O pessoal fazia Osvaldo, me irritava, gente. Por favor, não faça isso, tá? Não faça isso, que eu não quero ter nenhum tipo de regressão. Eu chegava quando a professora, tinha uma professora que tinha a mania de chamar Osvaldo, quando ela chamava o pessoal, Osvaldo. Então no céu você não vai ter trauma com o seu nome, porque tenha certeza que Deus vai lhe dar um lindo, belo, um maravilhoso nome. Tem alguém que tem trauma de nome aqui? Não, né? Tem não, graças a Deus. Graças a Deus está todo mundo satisfeito com o seu nome, né? Que bom, que maravilha. No céu você vai ter uma surpresa melhor da parte de Deus. Então, gente, em suma, haverá as bodas do Cordeiro, haverá o casamento com festa, com consagração, com convocação nos céus. Enquanto esse dia não chega, Jesus ordenou a ceia, para que nunca viéssemos esquecer que uma ceia maior e uma ceia melhor Ele tem preparado para nós. Cheguei hoje, vi
a diaconisa Maria José, a diaconisa Gisele, a diaconisa Nilde, ajudando na preparação das ceias. Essas ceias serão agora servidas pelos diáconos, pelos obreiros, com a bênção do pastor. Mas imagine nos céus, onde o próprio Jesus fará tudo isso. É Ele que fará toda a ceia, toda a mesa. É Ele que irá nos servir com pão e com vinho. Olha que coisa tão forte, né, gente? Nunca perca essa sensibilidade de se surpreender com a simplicidade do Evangelho. Amém? Posso repetir o que eu disse? Nunca perca a sensibilidade de se surpreender com a simplicidade do Evangelho. Tudo que eu falei vocês já sabem, mas a gente fala para que nunca venhamos esquecer de que um dia estaremos com o nosso Senhor e esse dia não terá mais fim, será para todos sempre. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.